Olá a todos, tudo bom? Aqui é a Ju. Eu vim como prometido e olha como eu tô disciplinada, só porque eu prometi pra vocês, né, obviamente. Eu venho hoje pra falar que amanhã começa então a etapa de leitura dos livros de terror que eu tinha prometido pra vocês. Muita gente ficou animada com os livros infantis e não ficou animada com os livros de terror pela mesma razão que eu, louca, deveria seguir, que é, tipo, tenho medo, não vou ler livros de terror, porque fico apavorada. Mas eu tô com uma amiga aqui, dividindo o quarto comigo, então eu tive a esperança de que agora, pelo menos, eu possa ter alguém no quarto ao lado, caso eu tenha um certo pânico durante essas leituras, então obviamente não foi à toa que eu resolvi engrenar nas leituras de terror. É óbvio, né, gente, que a experiência de livros infantis foi muito, muito bacana. Me deu vontade de ler muito mais livros infantis, mas eu continuo querendo ler os livros de... Agora é a hora da edição que fica preto e branco, eu acho super bacana, as pessoas colocam assim, enfim, não tem. Como vocês sabem, eu vou ler então 3 livros de romance, tá? E dentro de 3 livros diferentes de contos, lerei 5 contos, tá? Sim, eu estou otimista, não é mesmo? Uma pessoa que... Porque eu tenho 15 dias até o dia 31, vou publicar o vídeo dia 31, acho que vou ter que publicar o vídeo em 2 partes, porque como tem mais leitura, mais carga de leitura, eu acho que eu fico naquela maluquice de começar a falar blá, 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 rápido pra caramba pra poder caber em 15 minutos. Eu não consegui ainda mudar as configurações. Eu talvez precise contratar alguém para poder fazer isso para mim, mas enquanto não, eu vou dividir o vídeo em 2. E, obviamente, fazendo uma pincelada sobre esses livros que eu li, porém, eu não quero dar muito spoiler, né? Então, assim, se tiver spoiler mesmo, eu vou falar pra vocês antes de dizê-los no vídeo, tá? Pra pessoas não ficarem chateadas, porque tem gente que fica muito chateada com spoiler, eu fico muito chateada com spoiler, mas tem algumas coisas que não dá pra você não falar mais ou menos. Por exemplo, contos menores, né? É difícil, talvez, não dar um pequeno spoiler aí. Então, vamos lá. A minha meta otimista para esses 15 dias será... São 3 livros, esses livros inteiros, obviamente. Eu escolhi, tentei escolher qual foi o meu critério, né? Eu tive um critério, então, de que os livros estivessem disponíveis em português, para que as pessoas pudessem todas participar, caso queiram escolher algum deles, seja conto, sejam os livros de romance. E também... eu tentei buscar alguns assuntos diferentes dentro da literatura de terror. Aliás, eu fui olhar, pesquisar melhor em relação ao terror, né, e ao horror, porque a gente usa um pouco como sinônimo, mas na época da literatura gótica de terror, que é chamado período do terror, né, gótico e tudo mais, existiu então uma diferenciação entre o terror e o horror, sendo que o terror é o que precede o horror, ou seja, o terror é aquela expectativa de algo que vai acontecer, não aconteceu ainda, sabe? É o seu medo, a sua expectativa. E o horror é quando já aconteceu uma coisa e você você então experimenta esse sentimento de horror em relação a algo que aconteceu nesse sentido sobrenatural, ou enfim, que te deu esse pânico todo. E isso aí, essa diferença eu achei super bacana, que eu não sabia. Então, dentro dessa categoria, né, eu escolhi um livro chamado A Estrada da Noite, do Joe Hill. Eu tenho esse livro há séculos aqui em casa e há um tempão que eu tô querendo ler e não li, obviamente, por várias razões, passando outros na frente e por medo mesmo de ler. Esse livro aqui é de um astro de rock mais velho, né? Enfim, já quarentão, cinquentão, e ele tem a mania de colecionar itens e objetos macabros, com alguma história de terror por trás, objetos que seriam relacionados a alguma experiência de morte, alguma experiência de tragédia, e ele adquire isso e coleciona, né? Pessoas ricas que não têm mais o que fazer,
tem esses tipos de hábitos, né, exóticos. E ele nesse livro, ele vai lidar com a compra de um terno que pertenceu a um homem que hoje, teoricamente, ainda habita nesse terno. E aí ele vai pagar num leilão, acho que $1000, por esse terno, e coisas irão acontecer. Não vou falar mais nada. E esse livro aqui, eu vou colocar todos os nomes ali embaixo, tá? Dos livros que eu escolhi. Mas vale a pena dizer que esse livro aqui eu li em inglês, assim, há um tempo atrás, uma crítica, e simplesmente eu comprei na estante virtual o livro em inglês chamado Heart Shaped Box, e aí eu descobri que eu tinha em português. Aí eu abri aqui a ficha catalográfica, né, para ver os livros que eu tinha do autor, sem tê-los lido ainda, e aí tinha aqui Heart Shaped Box. Então eu tenho em inglês e tenho em português. Então tá aqui, Joe Hill, A Estrada da Noite. Amei. Vamos lá. E aí eu escolhi A Profecia, que é um clássico, tá? É um clássico, na verdade, pra mim, que eu vi no cinema. Não, no cinema não. No videocassete, nos anos 90. E era, assim, pra mim, um dos clássicos dos filmes de terror, que eu via muito. Vocês podem ver que essa é uma edição antiga, né? Pela capa incrivelmente bem desenhada. E é a história do nascimento do anticristo, né? Do novo anticristo, na forma de um rapazinho, de um menino, que vai ser criado por uma família norte-americana. Eu acho que é norte-americana. Pelo que eu me lembro, sim. E eles, obviamente, vão lidar, então, com algumas coisas que vão acontecer na casa, com a presença desse rapazinho. E vai ter todo um desenrolar da história. Eu não li o livro ainda, é do David Seltzer, vai ser a primeira vez, e eu espero que o livro seja bacana. Eu adorava o filme. Teve um remake, tipo, horroroso, mas o clássico vale muito a pena ver, tá? Profecia, que é o famoso Damien, né? E finalmente, muita gente pediu, muita gente queria que eu lesse esse livro, e eu, na verdade, estava com muito tempo a fim de ler esse livro. Eu já li muito tempo atrás, eu não me lembro muito bem, eu não sei se eu li até o final, eu sei que foi indicação de um primo meu, e eu vou reler então, eu acho, mas pra mim é uma leitura nova, porque eu não me lembro. Eu me lembro muito do filme, que é O Cemitério Maldito, e O Cemitério, do Stephen King. Dizem todas as pessoas, especialistas em Stephen King, que esse é o melhor livro de terror do Stephen King, e que é um livro que todo mundo que quer conhecer o King deveria começar por ele, né? Então, vamos lá, O Cemitério, vamos embarcar nesta história, que aparentemente começa tudo muito bem. É um professor que trabalhando numa universidade, tem os filhos, a esposa, uma casa nova, um vizinho bacana, um bichinho de estimação, e aí começam a acontecer, obviamente, as desgraceiras, e parece envolvendo um cemitério de animais, e é mais ou menos o que eu me lembro. Eu me lembro do filme ser algo assim meio bizarro em termos do gatinho. Tomara que não seja tão bizarro assim, porque gatinhos são coisas que me tocam, né? Espero que não... Coitado do gatinho. Tanto que tem um conto do Poe que chama O Gato Negro, né? O gato preto e tal. Eu não consegui escolher esse conto, assim, porque parece que tem umas maldades com gato, eu não consegui lidar. Então, falando nisso, os 2 contos que eu escolhi dessa coleção do Poe foram O Poço e o Pêndulo, que é muito clássico, e escolhi O Escaravelho de Ouro, tá? Tá nesse livro de contos de imaginação e mistério, da Tordesilhas, e está aqui na página 49, O Poço e o Pêndulo, e O Escaravelho de Ouro na página 261. O Escaravelho tem mais ou menos 30 páginas, não, 40 páginas, e O Poço e o Pêndulo tem umas 20 páginas, tá? Tá aqui. Edgar Allan Poe não podia faltar, não é mesmo? Vamos lá. Dentro dessa coletânea de contos de horror do século XIX, essa coleção aqui da Companhia das Letras, ela foi relançada na Companhia de Bolso, e é muito bacana. Eu não sei por que não fazem mais, ou por que não resolveram continuar com essa
esse estilo aqui grande, assim. Não sei porque que fizeram de edição de bolsa, não sei porque que não fizeram mais, assim. É difícil de encontrar, mas os contos que eu escolhi aqui dentro são os 2 contos justamente das mulheres, de 2 mulheres. Uma delas é a George Sand. A George Sand é uma escritora francesa que foi a musa do Chopin e, na verdade, ela é um ícone feminista, né, dos estudos feministas, e por incrível que pareça, aqui ela vai fazer um conto que nada tem a ver com tudo que ela escreveu durante muito tempo, porque ela foi conhecida por escrever. E esse conto da George Sand chama Esperidião, tá? Traduzido pelo Milton Ratum. Milton Ratum, delícia, Milton Ratum. E o outro é da Edith Nesbit e chama-se A Casa Mal Assombrada, tá? Traduzido pelo Adriano Schwartz. Está aqui, tem mais ou menos 10 páginas, o conto da Edith, e o Esperidião tem também mais 10 páginas dentro desta coletânea aqui, tá? Da Zahar. Não, enfim, Companhia das Letras. Coisa. E um dos maiores ícones da literatura de terror e do horror é o H.P. Lovecraft. O H.P. Lovecraft, ele revolucionou, e ele não só revolucionou, como também ele um ídolo para vários grandes escritores de terror. Na verdade, a imensa maioria de escritores do gênero amam os contos de Lovecraft. Ele tem contos que vão, então, trazer desde esse terror psicológico, como também um horror que mistura um pouco de ficção científica com um demônio. Então tem muita coisa, ele trabalha muito, muito com a questão do demônio e com a questão da sanidade, assim, da perda da sanidade. Então, é muito bacana, tá? E o conto que eu vou ler dele é o famoso Chamado de Cthulhu, de 1926. Ele tá aqui nesses melhores contos de H.P. Lovecraft, pela editora Edra, e ele está na página 64, são 30 páginas, tá? Desse conto aqui. Então, essas foram as escolhas. Um conto do Lovecraft, 2 contos das mulheres que estão aqui nessa coletânea dos contos de horror do século XIX, 2 contos muito clássicos e famosos do Edgar Allan Poe, tá? Eles podem ser encontrados, inclusive, em vários outros livros de coletâneas, enfim, livros sozinhos sobre esses contos e tudo mais, mas estão quase todos aqui, né? 3 romances, que são O Cemitério, A Profecia e A Estrada da Noite, que é o romance de estreia, não sei se eu tinha falado isso antes, do Joe Hill. Agora, está aqui, tá? Orem, não só para eu conseguir ler tudo com esse meu otimismo, como também para que eu sobreviva, né, a essa leitura. Não sei se vou padecer de falta de sanidade, segundo H.P. Lovecraft. Eu espero que eu consiga ler tudo e eu espero que eu consiga, enfim, aos poucos, talvez conseguir soltar antes um vídeo, antes do dia 31, conforme eu vou lendo, assim. Eu acho que é uma ideia boa. E aí fazer meio que um fechamento mesmo no dia 31. Eu vou tentar fazer isso, tá? Até para não ficar muito, muito pesado com um vídeo só. Eu vou responder todos os comentários. Eu não respondi ainda do vídeo anterior, porque eu queria lançar esse vídeo hoje, porque a partir de amanhã, dia 15, até o dia 31, estarei imersa no mundo pavoroso criado por esses maravilhosos escritores de terror e horror. Quem quiser, por favor, pode me acompanhar, pode me fazer qualquer tipo de pergunta nos comentários, eu vou responder sim em tempo, e obrigada por todo o carinho de vocês, tá? Qualquer indicação, dúvida, qualquer coisa, vocês podem me falar, tanto aqui como no e-mail, como qualquer coisa assim, tá bom? Eu agradeço muito, oremos, né? Por favor, segurem minhas mãos e vamos juntos para esses 15 dias de horror. Beijos!